O barulho das rodas da maca batendo no piso do hospital traz uma sensação de urgência. Eu sou neurologista e o som era mais alto do que o normal. Um senhor idoso entrou trazido em estado de alerta. O rosto dele estava caído de um lado e ele tentava falar, mas não conseguia formular nada que fizesse sentido. Era um caso clássico de déficit neurológico, um sinal que reconhecemos de longe. Eu sabia que cada minuto ali valia milhões de neurônios perdidos. Antes mesmo de eu conseguir encostar no paciente, uma sombra barulhenta e autoritária apareceu na minha frente. Era o gestor administrativo. Ele não usava jaleco, usava um terno cinza e segurava uma prancheta como se fosse um escudo contra a realidade da emergência. Ele parou no meio do caminho, impedindo a passagem da maca. Com um tom de voz seco, e disse que o paciente não podia entrar sem o registro completo no sistema. Falou que a burocracia das vagas estava complicada e que atendimentos sem a papelada correta geravam problemas financeiros. Eu olhei para ele, depois para o paciente. O homem estava confuso, tentando mover o braço sem sucesso. O gestor continuou falando, afirmando com desdém que aquilo era apenas uma confusão mental de idoso e que ele podia esperar na fila da triagem como qualquer outro. Para ele, o protocolo administrativo era mais importante do que o protocolo clínico. Eu não perdi nenhum segundo tentando falar. Se eu parasse para explicar a fisiopatologia do AVC, o paciente perderia a janela de tratamento. Apenas fiz um sinal para a enfermeira-chefe, que já me conhecia e sabia o que eu precisava. Eu simplesmente ignorei os gritos dele. Na minha mente, a do cronômetro do tempo é cérebro já tinha começado a rodar. O relógio é o nosso maior inimigo e o juiz mais justo que existe. Sinalizei para a equipe de enfermagem e o ambiente de um pronto atendimento é caótico, mas dentro desse caos existe uma ordem técnica que precisa ser seguida. O antagonismo entre a vida e o peso da burocracia era visível nos olhos de quem passava. Eu não sentia a raiva do gestor, eu sentia uma pressa agoniante. O relógio não perdoa a ignorância de quem acredita que a saúde se faz apenas com planilhas, mas ele recompensa a precisão técnica de quem sabe o que está fazendo. Levamos o paciente para a sala de tomografia, ganhando minutos. O acesso venoso já estava garantido, e a equipe multidisciplinar se movia com uma sincronia que parecia coreografada, respeitando o protocolo de atendimento. Deixamos o gestor para trás, ainda reclamando sobre a falta de uma assinatura no formulário de admissão. Entramos na sala fria da tomografia. O som do equipamento ligando preencheu o vazio que se estabeleceu após a gritaria do corredor. O paciente foi posicionado com cuidado. Agora, tudo o que podíamos fazer era esperar o resultado daquela imagem. Eu olhava fixamente para o monitor, aguardando os primeiros cortes do cérebro aparecerem na tela escura. O destino de toda uma vida seria decidido ali. A imagem começou a carregar lentamente, pixel por pixel, revelando o que estava acontecendo dentro da cabeça daquele senhor que lutava. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. A tensão dentro daquela sala era palpável, pesada e densa. E cada mancha cinza ou sombra na tela poderia significar a diferença entre um tratamento de sucesso ou uma lesão cerebral irreversível. O silêncio da equipe mostrava que todos ali entendiam a gravidade do momento. O fluxograma de atendimento estava sendo seguido, mas a burocracia e a incompreensão lá fora ainda tentavam nos alcançar. Olhei para a tela, prendendo a respiração, esperando o sinal radiológico que definiria nossa próxima conduta médica para salvar aquele homem de um destino cruel. Enquanto os primeiros cortes da tomografia apareciam na tela escura do monitor, minha mente voltava para os anos de estudo e para as noites em claro na faculdade de medicina. Eu não conseguia deixar de pensar no que aprendi lá no começo sobre a urgência do tempo. Naquela época, a gente ouvia muito sobre a diferença básica entre o entupimento e o rompimento, os dois caminhos principais de um derrame. De um lado, o acidente vascular cerebral isquêmico, que acontece quando um coágulo trava a passagem do sangue, como um cano obstruído. Do outro, o hemorrágico, que é quando o vaso não aguenta a pressão e acaba estourando, espalhando sangue onde não deveria. Olhando para aquele senhor deitado na maca, eu sabia que estávamos exatamente no território da penumbra isquêmica. Esse nome parece técnico demais, mas é apenas o campo de batalha onde eu e minha equipe lutamos todos os dias. É aquela área do cérebro que está sofrendo, lutando para sobreviver enquanto o oxigênio não chega. Se a gente for rápido o suficiente, essa área volta a funcionar e o paciente recupera a vida. Se a gente vacilar ou se perder em papéis,
e ela morre para sempre e vira uma cicatriz que não tem volta. O ambiente do pronto atendimento tem um cheiro muito específico de álcool e produtos de limpeza fortes que nunca sai do nariz da gente. O som dos monitores, aquele bip constante e rítmico, acaba virando um ruído de fundo que a gente para de ouvir com o tempo, mas o silêncio da sala de tomografia naquela hora era diferente. Era um silêncio pesado, carregado de uma expectativa que dava para sentir na pele. Eu olhava para a porta de vidro e sabia que a família dele estava lá fora no corredor, com o coração na mão. Daqui a pouco, eu teria que sair e explicar o que estava acontecendo para pessoas que não entendem nada de medicina. Eu não usaria palavras difíceis ou termos técnicos que só servem para confundir quem já está sofrendo. Eu explicaria de um jeito simples. Diria que o cérebro dele é como um jardim que parou de receber água porque a mangueira deu um nó e que estamos tentando desfazer esse nó antes que as flores sequem. É essa simplicidade que as pessoas precisam quando estão com medo. Elas não querem um cientista frio. Elas querem alguém que salve quem elas amam. Infelizmente, nem todos os dias são de vitória no hospital. Eu carrego comigo a lembrança de muitos casos onde as coisas não deram certo por detalhes bobos. Lembro bem de um paciente jovem que chegou com sinais parecidos, mas o hospital estava um caos naquela noite. O fluxograma não estava sendo seguido. A equipe de laboratório estava sobrecarregada com outros exames e a tomografia demorou quase 2 horas para ficar pronta. Quando finalmente conseguimos ver a imagem e entender o que estava acontecendo, a janela de tratamento já tinha se fechado. O coágulo ainda estava lá, mas o tecido cerebral já tinha morrido por falta de socorro rápido. Ver aquele homem sair do hospital em uma cadeira de rodas meses depois, sem conseguir falar o nome dos próprios filhos, foi um golpe duro na minha autoconfiança. Foi ali que eu entendi que a falta de um protocolo claro mata tanto quanto a própria doença. O descaso com o tempo é uma forma de negligência silenciosa que destrói o futuro de famílias inteiras por causa de pura desorganização. Trabalhar na urgência cansa muito. O desgaste emocional é real, e eu sinto isso no cansaço da minha equipe. Às vezes, vejo técnicos e enfermeiros agindo de forma mecânica, quase sem olhar no rosto de quem está sofrendo. Eu não os culpo por isso. Pois é difícil manter a sensibilidade quando você vê tragédias 10 ou 12 horas por dia, todos os dias da semana. Mas quando um gestor administrativo aparece no meio do caminho, tentando priorizar um formulário ou uma vaga no sistema em cima de uma vida que está se apagando, a minha paciência acaba na hora. O protocolo médico não é apenas um pedaço de papel com orientações teóricas, é um escudo contra a incompetência e a burocracia que tentam se instalar nos corredores. Cada passo do fluxograma, desde a chegada na triagem até a aplicação da medicação, foi pensado para evitar que o erro humano ou o cansaço tirem a única chance de alguém se recuperar sem sequelas graves. Minha luta interna é constante e solitária em muitos momentos. Eu preciso manter o foco técnico total. Checar cada critério de inclusão e exclusão para a aplicação do remédio que dissolve coágulos. Mas também preciso continuar sentindo o peso daquela vida humana ali na minha frente. A responsabilidade de decidir se vamos ou não injetar uma medicação forte, que pode salvar a pessoa ou causar um sangramento grave se for mal indicada, é enorme. Eu olhava para os pixels que formavam a imagem do cérebro daquele senhor e sentia o peso de cada escolha que fiz na minha carreira até aqui. O protocolo me dá o caminho seguro, mas a coragem de segui-lo, mesmo com um administrador gritando no meu ouvido sobre regras de internação e custos, vem da vontade de não deixar mais ninguém virar apenas uma estatística de sequelas que poderiam ter sido evitadas com agilidade. O monitor deu um sinal sonoro diferente. A imagem estava finalmente pronta e carregada por completo. O destino daquele homem estava ali, exposto em tons de preto e branco na minha frente. Olhei fixamente para a tela da tomografia que brilhava na sala escura. O silêncio ali dentro era absoluto, interrompido apenas pelo som baixo do computador processando os dados. A imagem que carregava na tela era a resposta que todos esperávamos. Não havia manchas brancas brilhantes, o que confirmava a ausência de qualquer sangramento cerebral. Era, sem dúvida, um acidente vascular cerebral isquêmico. Naquele instante, o fluxograma de atendimento deixou de ser um papel na parede e se tornou a minha única bússola. Eu sabia que cada movimento a partir dali precisava ser exato, sem qualquer espaço para dúvida ou hesitação. O relógio na parede parecia bater mais forte,
Adler lembrando que o tempo corria contra a integridade do cérebro daquele senhor. Olhei para a enfermeira-chefe e fiz um sinal positivo. Ela já estava com o kit de emergência pronto, esperando apenas a minha confirmação técnica final para começar a agir. Peguei a ficha de critérios de inclusão e exclusão para a trombólise. Essa é a parte mais crítica do protocolo, onde a segurança do paciente é colocada à prova diante da urgência. Eu precisava repassar mentalmente cada detalhe importante. Ele teve alguma cirurgia recente? Toma remédios anticoagulantes em casa? Graças à agilidade da minha equipe na triagem, todos os exames laboratoriais e a glicemia já estavam disponíveis no sistema hospitalar. O gestor administrativo continuava no corredor, observando tudo pelo vidro, com aquela expressão de quem ainda achava que estávamos exagerando na correria. Mas os dados clínicos não mentiam para ninguém. O paciente estava com a pressão arterial um pouco elevada, mas ainda dentro dos limites seguros que o protocolo permite para iniciarmos a medicação trombolítica sem riscos maiores de complicações. Voltei para perto da maca na sala de emergência e confirmei com a filha do paciente o horário exato em que os sintomas começaram. Ela me disse com a voz embargada que o pai começou a entortar a boca e perdeu a força no braço exatamente às 2 horas da tarde. Olhei para o meu relógio e vi que eram 4h20. Estávamos perfeitamente dentro da chamada janela de ouro de 4 horas e meia. O risco de usar o remédio sempre existe. Mas o benefício de devolver a vida normal àquele homem superava qualquer receio técnico. Dei a ordem final para a equipe de enfermagem. A medicação começou a correr lentamente pela veia dele. O trombolítico é um remédio potente, desenhado para encontrar e dissolver o coágulo que bloqueava a circulação sanguínea no cérebro. Ficamos todos ali, em silêncio, esperando o remédio fazer o seu trabalho silencioso. 10 minutos se passaram e o clima no pronto atendimento continuava carregado de tensão. O gestor administrativo se aproximou um pouco mais da porta, ainda em silêncio, cruzando os braços como se estivesse apenas auditando um processo mecânico comum. Foi nesse exato instante que o milagre do protocolo aconteceu diante de todos nós. O braço direito do senhor, que antes estava caído como um peso morto na lateral da maca, deu um leve espasmo. Ele piscou os olhos com força e olhou diretamente para mim. Eu segurei a mão dele e pedi para ele tentar apertar os meus dedos. Senti uma pressão firme e real. A força estava voltando. Perguntei como ele estava se sentindo. Ele tentou falar e, embora a voz ainda estivesse um pouco arrastada, ele conseguiu dizer o seu próprio nome. O gestor, ao ver aquela cena, descruzou os braços e deu um passo para trás. O cinismo dele sumiu. Não havia burocracia que pudesse contestar a vida, voltando aquele corpo de forma tão clara. O sucesso daquela intervenção foi o triunfo da organização técnica sobre o caos administrativo. O paciente foi estabilizado e preparado para ser transferido para a unidade de AVC, onde receberia monitorização contínua por especialistas. Saí da sala de emergência e encontrei a família esperando no corredor. O choro de alívio da filha, ao saber que o pai já estava falando e se mexendo, foi o melhor pagamento que eu poderia receber. Enquanto eu caminhava para preencher os relatórios finais, refleti sobre como o fluxograma não é apenas uma lista de tarefas. Ele é um guia de sobrevivência que nos impede de errar quando o cansaço ou a pressão tentam nos cegar. Ter uma base teórica sólida e coragem para seguir o protocolo salvou a dignidade de uma família inteira hoje. A medicina de urgência é um campo exaustivo, mas ver alguém recuperar sua autonomia em poucos minutos é o que nos mantém de pé. No fluxograma da vida, cada segundo é uma sinapse que escolhemos salvar.